Agradecendo também, com certeza, aos irmãos, nosso diácono Álvaro, que está de parabéns, né? Uma bênção do céu. Foi uma bênção, uma festividade que teve ali, aquela comemoração foi ótima. Deus abençoe. O versículo qual eu li aqui nessa noite fala a respeito de Judá e de Tamar. Nós sabemos que é de tamanho e envergadura e é de grande responsabilidade. Eu li o verso 18, mas nós sabemos que o conteúdo é extenso, a começar do verso 1, com certeza do capítulo 38 aqui em Gênesis. E a gente vê que nessa trajetória, quando Deus ali, Ele trata de José. No 37 fala de José. No 38 foi colocada a história de Tamar e de Judá. Nós sabemos que trata-se de José. Do 37 vai até falando toda a história de José. Aí o 37, aí fala no 39, assim sucessivamente. Mas Deus, Ele achou um conteúdo bastante eficaz, de grande ênfase, entrar na história de Judá e de Tamar, porque Deus, Ele é especialista em tratar com a humanidade, em tratar com as histórias, e essa história com H, não com I, porque com I é história de mentiroso, mas com H é verdadeira. E diz aqui: aconteceu, pois, por este tempo, que Judá se apartou dos seus irmãos e se hospedou em casa de uma adulamita, chamado Ira. E ali viu Judá a filha de um cananeu, chamado Sua. E ele a tomou por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz a um filho. E o pai lhe chamou e tomou e concebeu e deu à luz a outro filho. E este deu à mãe o nome de Onã. E continuou ainda e deu à luz a outro filho, cujo nome foi Selá. Ela estava em Queribe quando o teve. Judá, pois, tomou a esposa para o seu primogênito. Nós sabemos que o primogênito na Bíblia, a tessitura de uma forma bem organizada, é onde é entregue todo o atributo ao primogênito. E diz a Bíblia que foi entregue ali ao primogênito. E a Bíblia diz que só que ele não deu de maneira nenhuma, ele não teve um fruto com aquela mulher. E diz a Bíblia que ele morre. E diz a Bíblia que naquele momento o pai ele diz: olha, você, para pendurar, para continuar a semente, eu vou te dar meu outro filho, que era o segundo filho. E a Bíblia segue dizendo aqui, e continua ainda: e porém o primogênito de Judá, ele era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer, ou seja, Deus o matou por causa da perversidade. Não me pergunte que tipo de perversidade era, não sei se ele era mentiroso, se era contendeiro, se ele era falso, se ele colocava entre os irmãos, era um contendeiro, porque a Bíblia diz que é um mal muito grande aquele que semeia entre os irmãos contenda. E a Bíblia diz que ele era mau perante os olhos de Deus, mas aqui não está dizendo que tipo de perversidade era. Ele matou alguém? Ele era perverso com os animais? Será que ele ameaçou os seus pais? A Bíblia não diz, só diz que ele era mau perante o Senhor. Mau era um tipo de um pecado que ele praticava, mas deixa aqui em oculto. Mas a Bíblia ela segue dizendo
Deus o matou. Então disse Judá a Onã: possui a mulher do teu irmão e cumpre o levirato, e suscita descendência ao teu irmão. Ou seja, uma vez que Deus não permitiu que viesse um fruto dele, agora está nas tuas mãos. Tu vai, casa-se com ela, vai possuir a ela, porque naquela época era necessário, tinha que continuar aquela descendência. E diz a Bíblia que aquele camarada, quando foi entregue a ele, aí a Bíblia diz no verso 9: sabia porém Onã que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que o possuía a mulher de seu irmão, deixava o sangue cair na terra, para que não tivesse descendência a seu irmão. Por conta disso, porém, o que ele fazia era mal perante os olhos do Senhor, e pelo que também este fez Deus ele morrer. Quando se trata desta palavra aqui, alguém pode até dizer, a gente vê muitos aí até comentando, alguns pastores, etc. Às vezes até alguns irmãos fazem pergunta: quem pratica esta obra em casa, em determinado lugar, será que Deus vai o matar? Aqui se trata, porque ele não queria dar descendência ao seu irmão, ele não queria que continuasse. Aqui é outro departamento, não é aquele departamento que alguém muitas vezes aqui é um culto de doutrina, eu até tiro o microfone. Não é aquele caso que às vezes alguém até corre lá, aí não tem uma esposa, aí pratica esse tipo, e de repente Deus vai me matar. Isso aí é um caso à parte, é um caso diferente, é um caso que alguém pode até praticar isto aí, pedir um perdão a Deus, dentro do termo do que ele está praticando, porque ele não tem uma disjuntora. Pode até acontecer, se ele não aguentar por muito tempo, não aguentar alguns meses, não aguentar 1 ano ou 2 anos, nesse sentido. Mas aqui a Bíblia diz que Deus matou aquele camarada, porque toda vez que ele ia possuir a mulher, na hora que era para trazer a descendência, simplesmente ele saía e ia lá para fora, e dizia: eu não dou, eu não quero. Aí Deus matou-lo. Deus está dizendo: quem gera sou eu, quem faz sou eu. E tu não quer dar continuação? Eu te mato. Deus estava dizendo: eu te criei, ó, não, para você ser próspero, para você ter uma descendência, ainda que é no lugar do teu irmão que eu tirei a vida dele. Eu não te chamei para você ser estéril, não, porque você está tratando de um ato estéril. Ou seja, você não quer ter, aí coloca lá para fora para que a descendência não venha. Então eu vou te matar. Era neste sentido. Mas a Bíblia, ela segue dizendo, amém. Diz a Bíblia que Deus agora o matara. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, que também o matou. Então disse Judá a Tamar, a sua nora: permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem, porque já está com a idade, já está próximo da idade, que eu tenho que entregar ele a você, que ele é o mais novo, ele é o caçula. Então eu te entregarei, e assim você fique quieta no seu lugar, esperando, isso que está esperando em Deus, que eu te darei este filho meu mais novo. Ele prometeu àquela mulher. Tem pessoas que faz promessa e não cumpre. A Bíblia diz: é melhor não fazer promessa que você não vai cumprir. Não faça promessa. É muito melhor obedecer do que sacrificar. Mas a Bíblia, ela segue e diz aqui, no verso 12: no decorrer do tempo, morreu a filha
de Zoa, mulher de Judá. Aí morreu até a mulher. Veja como Deus tem lá, veja como Deus sabe trabalhar. Deus permitiu até a mulher do camarada morrer, porque Deus sabia que ele não ia dar o quê? Seu último filho, Paulão. Deus conhece a intenção, conhece o coração, conhece quem é mau, quem é bom, quem é perverso, quem é mentiroso, quem é profano, conhece quem é adúltero. Deus conhece quem é fofoqueiro. Deus sabe quem vai errar aqui e vai se converter amanhã, e sabe quem vai errar e não vai se converter. Deus sabe. Deus sabia que ele não ia entregar aquele filho. Olha que é um culto de doutrina, mas está dentro da doutrina, porque mediante os versículos está saindo as palavras de acordo com o mesmo. Deus sabia que era só conversa fiada. Deus sabia, porque Deus conhece. Eu ainda tratei essa semana em casa de meu irmão, quando eu estive ali em Pau Amarelo, e eu tratei com ele a respeito, e o Espírito Santo me fez lembrar, como eu falei aqui, logo assim que eu cheguei, a respeito das pessoas que é frágil. Lembra que logo no começo o Espírito Santo me lembrasse, eu falaria, e ele me lembra. Eu estive em casa de meu irmão, e eu estava falando. Ele disse: rapaz, tem pessoas que muitas vezes erra e Deus dá oportunidade. Como erra aqui, Deus dá oportunidade. Erra ali, Deus dá oportunidade. Erra amanhã, Deus dá oportunidade. Depois da manhã, pastor, e Deus dá oportunidade. Como leva a vida somente está errando, mas erra e Deus dá oportunidade. E ele estava bravo com aquilo, porque ele é meio, sabe? É aquele crente, meu irmão, ele é um tipo de um crente arcaico, sabe? Muito duro. Ele acha que errou, já tem que ir logo para o inferno. Eu disse: meu irmão, não é assim. Está muito longe do padrão de Deus. Ele como? Se Deus conhece o coração e a mente. Ele disse: olha, esse camarada que erra tanto, que tem uma cara de delegado, às vezes dele é tão frágil. Parece uma moça, não é que ele seja efeminado, não. Na expressão, parece uma moça, sabe? É valentão, olha comigo assim, eu faço, aconteço. Mas dentro é só um ocado. É somente, sabe, da boca para fora, Álvaro. Dentro é doce, Deus conhece dentro. O outro com a cara de santo. Aí quem olha aquilo é uma ovelha de verdade. Fala muito mistério, mas dentro é uma ratazana. Dentro é raposa da classe, Senhor, é raposa. É somente fora. Nem tudo que brilha é ouro. Deus conhece. Eu digo isso para uma filha que eu tenho. A mais velha já teve aqui o cabelo longo, né? Mas é mais dura de coração. A outra é brava, viu? Aquela pequena. Isso. É ou não é, Paulão? Paulão conhece. A de 18 anos que está gestante. Agora aquela que teve lá é brava, meio arrogante, mas dentro. Aí Deus toma os instrumentos para ela, porque Deus conhece dentro. Aquele arranco todo é só por fora. Nem tamanho tem, desse tamanho. Mas brava é ela. Aí Deus aceita ela para conversar. Aí em casa eu fico olhando ela com aquela barriga grande, que já está com 9 meses. Aí toda triste lá, até eu peço que vocês orem por ela. Porque infelizmente o marido não quer nada, só fez gerar criança, sabe? E despreza, e sofre. Mas eu aconselhei no começo. Eu disse: olha, você sabe, mas não quer conselho, né?
quando o papai der um conselho, mamãe, pode pegar o pé da letra, porque senão amanhã o sofrimento é grande. Guarde hoje essa palavra para amanhã. Da glasto comum a da ciudad. Guarde para amanhã. No dia da manhã, lembre dessa palavra. Aí hoje, desse tamanho a barriga, e Deus tem misericórdia. Aí fica lá oprimida, aí meia depressiva, nem vai lá, aí aquela agonia, chama, aí liga, e acaba. Eu fico olhando para Jesus e faz, esse arranco todo, essa ignorância é só por fora. Mas dentro, olha, aí chega lá no culto, Deus fala, aí falou até lá, no culto de Álvaro, no sábado. Deus tomou um instrumento para ela lá. Aonde chega, Deus toma um instrumento. E já a outra mais velha, para Deus falar, só a misericórdia dele. Vocês entenderam? Ela fala, pai, por que Deus é tão calado comigo? Porque você não é quebrantada de coração. Você é dura. Aí Deus tem que esmiuçar pedra, 29 Jeremias. A minha palavra é fogo e martela, dai cloplástico, e aqui esmiuça a penha. Ele vai ter que quebrar a pedra, se você der lugar. Se não der, ele olha, fica da canaça aí, tá? Deus conhece. Então eu disse para meu irmão, ele disse, meu querido, Deus conhece. Eu só vou dar um exemplo aqui. Tem pessoas que você olha para ele é humilde, ele é, sabe, aquela aparência, educado, mas por detrás o que ele faz e pratica. Tem alguém, meu familiar, que é assim, mas não vou tratar porque está na HC da Brácia, está sendo gravada lá, e vai, depois que ele escuta aí, ó, vai, viu, a Dayana Macia. Entenderam? Então, assim, mas lá fora pinta e borda. Aí sabe onde é que está? Vendo o sol nascer quadrado, e Álvaro conhece, né? É humilde, não é? Bem simples, não é? Nem parece, né? Mas vai, é só, entenderam? Mas o coração. Eu estava no Ciclo de Oração em Conceição 2, e nesse dia ele estava fazendo a obra, uma bênção, dando lugar mesmo. E na hora que me deu a oportunidade no Ciclo de Oração, eu olhei para ele, Deus mostrou. Deus disse, olhe, aí eu olhei, e ele lá sentado, dando glória, aleluia, que ele dava lugar, né? Era conhecido como Pequeno Takayama. E de repente Deus, olhe dentro dele. Quando eu olhei, Deus mostrou dentro dele o coração. Tum, 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 tum. E eu fiquei abismado naquela visão. Deus, continue olhando. Erga a mão, eu erguei a mão. Aí o coração saiu. E eu disse, Deus está me mostrando. Estava lotado de oração em Conceição 2, dia de sexta-feira. Porque naquela época, né, há 15, 16 anos atrás, era muita gente. E o coração veio flutuando, ele lá dando glória ali, o coração veio e chegou na minha mão. Eu vi os vasos todinho sanguíneos, eu conheço o coração. Eu soprei, o coração voltou. Deus, aguarde e veja no futuro o que vai acontecer. E eu disse, olha, Deus mostrou assim, ele dando glória, aleluia, e Deus tomando ele mistério e tal, mas Deus conhece desde da manhã. A queda é grande, olha aí. Desse ver por fora, mas eu conheço dentro. Deus conhece dentro. Aí a Bíblia ela segue dizendo que ele não deu um filho mais novo. Então ela se despediu, despiu as vestes de sua viuvez e, cumprindo-se com um véu, disfarçou-se e assentou-se. Que a Bíblia diz que ele não deu um filho, ela fez o quê? Quando ele saiu, a Bíblia diz que no decorrer daquele tempo, aí agora, Judá, ele consolado, ele subiu, a gente vai ver aqui no versículo 12, ele subiu atosqueado aos tosqueadores de suas ovelhas e Tina, e ele saiu, e o amigo Ira e a Dulamita,
Aí o versículo 3 diz aqui: e comunicaram a Tamar: eis que o teu sogro, ele sobe a Tina para tosquear as ovelhas. O que fez ela no verso 14? Então ela despiu a sua viuvez, e ela tirou o véu, e disfarçou-se e assentou-se à entrada de Enaim, no caminho de Timna, pois havia ali que Selá, ele já era homem, e não lhe fora dada por mulher, porque o filho dele já era homem, já chegou à idade, mas ele não cumpriu com a palavra. Ele agora fugiu da responsabilidade. Aí diz a Bíblia que ela fez o quê? Ela foi para lá. Então dirigiu-se ela ao caminho. Ele disse: vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que ela era a sua nora. E ela o respondeu: que me darás para coabitar comigo? Quando ele viu que ela era uma mulher bonita, segundo a Bíblia, era uma mulher que chamava atenção, e Deus tinha um plano na vida daquela mulher, Deus tinha um tratado prático com aquela mulher. É tão provável que ela está também na galeria entre os heróis da fé, no sentido da genealogia de Cristo. Então a gente vê que a Bíblia diz 17: respondeu: enviar-te-ei um cabrito do rebanho. E perguntou ela: dai-me-ás penhor até que o mande. Olha como ela era esperta. Veja que Deus estava no negócio. Disse: eu quero um penhor. Está pensando que eu vou chegar e me deitar contigo e não ter um penhor? Não. Eu tenho que ter um penhor. Ela sabia que ele tinha um cajado, e aquele cajado tinha um selo, que eu acredito que era o mesmo cajado de Isaac, Abraão, Jacó, Moisés, José, Arão. Era o mesmo cajado, porque segundo os historiadores que está aqui no rodapé da Bíblia, ele tinha um selo. Se tinha um selo, não era um cajado qualquer. Se tinha um selo, é porque era coisa de Deus, era coisa santa, coisa pura. Então respondeu ele: que penhor te darei? Ela esperta disse: o teu selo, o teu cordão e o cajado que seguras. E ele, pois, lhe deu e a possuiu. E ela concebeu dele. Concebeu dele o quê? Um filho. Ele não sabia que era a própria nora. A Bíblia diz que levantou-se ela e se foi, e tirou sobre si o véu, e tornou as vestes da sua viuvez. E ela ficou quietinha na dela, tranquila. Passou-se, enviou Judá o cabrito por mão da Dunamita ao seu amigo, para que reaver o penhor da mão daquela mulher, ou da mulher, porém não a encontrou. Então perguntou ao homem daquele lugar: onde está aquela prostituta cultual que se achava junto ao caminho de Enaim? Respondeu: aqui não, aqui nunca esteve nenhuma meretriz, nenhuma meretriz, nenhuma prostituta, não. O senhor está enganado. Era Deus trabalhando na vida daquela mulher, para poder pendurar a semente de onde vinha a descendência do próprio Cristo nosso Senhor. Aí diz a Escritura, o 22: tendo voltado a Judá, disse: não a encontrei. Também um homem do lugar me disse: aqui não esteve prostituta cultual nenhuma. Respondeu Judá: o que ela? E que ela o guarde para si, para que não nos tornemos em opróbrio. Mandemos-lhes
com efeito um cabrito, e todavia não achaste. Ele estava temeroso, ele sabia o que ela tinha na mão era segurança, o que ela tinha na mão era muita responsabilidade, o que ela tinha na mão não era somente aquele selo, um selo de qualidade, um selo, sabe, que era da mão de um homem de Deus, um homem que veio justamente a descendência de Cristo, que passara também por ele. Era um homem de grande qualidade, mas tinha aquela falha que acontecera no caminho, porque ele não vigiara. O que Deus quer dizer? Ninguém é bom, bom é Deus. O homem erra, por mais que Deus seja na vida dele ou na vida dela, pode haver uma falha, mas em Deus não tem falha. Ele ficou inquieto. Segundo a própria Escritura, diz aqui a narrativa a respeito de José, interrompida para preservar este relato a respeito de Judá. Olha, começa a história de José 37. Por que? Judá entrou no meio. Por quê? Deus achou de tão importante, pastor, este assunto, que Deus colocou entre um assunto tão eficaz que é o assunto de José. José, governador do Egito, Deus achou por bem, no 37, onde começa, sabe, a venda dele, as perseguições, aquelas coisas todas. Aí entre o 37 e o 39, Deus bota o 38, a história de Cleca, prata, da bombom de Kimboga da Gabarraida. Deus bota a história de Judá e Tamar. É de grande aproveito, de grande conteúdo, é de grande aprendizagem. Aí diz aqui, o relato é importante porque Perez, versículo 29, foi o ancestral direto de quem? De Cleca, de Davi, ancestral direto de Davi. Ruth 4, 18 a 22, porque Judá ocupou um papel importante na história hebraica. O relato desenvolve-se ao redor do casamento levirato. É um procedimento patrimonial. A gente vê aqui, este matrimônio é quem visa com certeza, todavia, a continuidade, a linhagem de um marido que viesse a morrer sem filhos através de um casamento do seu irmão com a viúva. Deuteronômio 25, o versículo 5 a 10. Então a gente vê que Adulão se localizava nas montanhas cerca de 14 quilômetros ao noroeste de Hebrom, uma caverna muito próxima, onde foi o quartel-general, todo mundo sabe, de Davi, que está dentro dessa história, que é dessa altura. Quando estava sendo caçado por quem? Por Saul, 1 Samuel 22 e o verso 1. O Senhor, ele fez morrer a Israel, atribuir a Deus tanto o bem como o mal, como a gente vê também, mesmo na morte, como está em Isaías 45 e o verso 7. O que é que diz Isaías 45 e 7? Eu, Deus, crio o bem e crio o mal, as trevas e a luz, eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Ou seja, eu mato, eu faço viver, eu filho, eu saro, não há quem escapa minhas mãos. Deuteronômio está lá, declara Suíta 32 e o verso 39. É o que Deus está falando. Então Deus diz: eu sou o conserto daqueles que erram, eu sei tratar, eu sei trabalhar. Aí diz aqui a Escritura: esta morte prematura constituiu-se no juízo sobre a iniquidade não escrita de Er. Por isso que Deus matou. O filho possesseu, a primeira criança nascida no casamento levirato, era considerada como a filha do irmão morto. Todas as vezes indicado, que diz aqui o Onã, ele nunca aceitaria a sua responsabilidade
para gerar um filho. Por isso que Deus também matou Onã. Onã, ele foi condenado em virtude de sua rebelião contínua, aqui planejada contra o seu propósito no matrimônio. Ou seja, eu não gero filho. Meu pai me deu, mas eu não gero. Ele endureceu o coração. Toda vez que ela precisar de mim, eu me deito com ela, mas também não gero filho. Coração mau, e Deus matou. Tem gente que é mau, que é perverso. Deus conhece o coração. Aqui nos diz a palavra, a meretriz aqui indica uma prostituta cultual. Isto mostra a depravação tanto de Judá, como no contexto no qual se casara não se tratava apenas de um ato de fornicação, mas também de idolatria. Primeiro que ele pegou logo a mulher de outra linhagem, né? Casou-se com aquela mulher, aí teve Onã. Então a Bíblia ela segue dizendo: tornemos o opróbrio. Aqui a Bíblia ela fala de uma forma especial. Ironicamente, Judá estava preocupado com a sua reputação. Quando ele falou, cadê a mulher? Não encontrou a mulher? Ele estava preocupado com a reputação, porque sabia que na mão dela tinha algo seguro para que seja queimada. Judá estava utilizando uma expressão jurídica. De novo, a lei mosaica, ela posterior, veio a comparar isto, esse procedimento antigo. A uma mulher adúltera era castigada com a morte por fogo. Diz a Escritura, quando agora encontraram aquela mulher, porque só falta 15 minutos, quando encontraram aquela mulher, ela estava o quê? Gestante, e ela se escondeu na tenda, viu? Ela comia e bebia entocadinha, né? A barriga foi crescendo, ela escondidinha, porque se alguém pegasse ia matar, ia arrastar e ia queimar. Naquela época, na época que Jesus veio aqui, era morto, apedrejado fora do portão da cidade, como aquela mulher que foi pegada em flagrante adultério. E a lei mosaica mandava matar apedrejada, mas antes era fogo, amarrava lá e tocava fogo como se fosse uma bruxa. E diz a Bíblia que quando ele encontra aquela mulher, aí a Bíblia diz que, vamos ler o versículo 24: passando-se quase 3 meses, foi dito a Judá que Tamar, tua nora, adulterou, pois ela está grávida. Alguém chegou lá e disse: olha, a tua mulher adulterou, ela está grávida. Disse a mulher do teu filho é tua nora, tá? A viúva disse: ela está com a barriga grande e tem coisa estranha aí. Para ajudar não, mas para matar tem os dois, né? Para destruir. Não procuraram saber o motivo, ou logo entregar a pobre da mulher. Já pensou matar uma mulher queimada, pastor, com uma criança com 3 meses no centro dentro da barriga? É uma maldade muito grande. Aí foram entregar a pobre da mulher. Disse Judá: tirai fora, para que seja queimada. Olha, nem pensou, né? Lembra de Davi? Que o tal seja morto. Esse homem é tu, Davi. Ele nem pensou, caiu logo no laço, Paulão. Olha, o homem só tinha muita ovelha, tanta ovelha que ele tinha. Se ele quisesse mais, Deus dava a ele, sabe? O Senhor dava a ele. Mas o cara só tinha ovelha, só que foi lá e catou, matou o cara e virou a ovelha do camarada. Esse camarada merece morrer. Ele nem pensou o que ele fez. Se precipitou por palavra. Temos que ter cuidado. Às vezes, se a gente estiver distraído e fala uma palavra, é o que eu falei, né? Que eu falei anteriormente, né? Temos que ter cuidado. Então, meus queridos, aí a Bíblia diz: bota ela para fora. Ela tem que morrer queimada. E tirando, mandou ela dizer ao seu sogro: o homem é quem não estava coisa
e eu concebi. Quando tiraram ela, e tirando-a, mandou ela dizer ao seu sogro. Ou seja, por que você está assim? Você saiu com quem? Mas a Bíblia diz aqui, e disse mais: reconhece de quem é este selo, e este cordão, e este cajado. Já pensou se ela pegasse a ovelha e entregasse? Vocês entenderam que Deus estava trabalhando, sim ou não? Já pensou? Chegou o cabrito gordo, bonito, toma o cajado, toma o selo. Ela ia morrer, meu filho. Ela ia morrer a criança. E Deus tinha negócio na vida da criança. A criança, Deus tinha um plano divino. Por isso que ela guardou o selo, o anel, o cajado e aquele lenço. A Bíblia, ela é tremenda. Tamar, o nome Tamar quer dizer palmeira ou tamareira. Judá quer dizer louvor. Judá louvou. Glória a Deus. Judá, como Tamar, ele gerou Pérez. E a gente vai ver que Pérez está lá em Lucas, como também está lá em Mateus. Até Cristo foi 14 gerações. Lá em Mateus capítulo 1, fala da genealogia. Aí está lá justamente Davi e Pérez. Aí está lá Judá. E Judá, se você quiser ler aí, pode ler, tá? Para não abrir aqui a Bíblia, por causa do... Mas está lá em Mateus 1. Aí se você quiser ler até o versículo 3, aí você vai ver que está lá. E Judá, ele gerou Pérez de Tamar. Vê o nome Tamar, está lá na genealogia. Adai, Doroi, Chui, Kamai, Taitá. Lucas, ele mostrava que Jesus, ele veio justamente nessa ilustração, apontava, e ele pregava, Lucas pregava para os gregos, porque Lucas era perito, ele tinha doutorado, era um médico. Então Lucas, ele mostrava que justamente Jesus era filho de Davi, ele mostrava aos gregos. Mateus, como ele era mais leigo, ele mostrava Jesus, como ele veio filho de Abraão, da descendência, com certeza, de Judá. Então Lucas pregava para os gregos e mostrava Cristo, ele veio da descendência de Davi. Mateus, ele veio da descendência de Abraão. Eram dois diferentes pregações, mas todas elas caminhavam para um filete de ouro, chamado quem? Adão e Eva, que veio todos esses filhos até ser gerado Cristo, o Eterno. Então a gente vê tudo isso, como está lá em Gênesis 38, 27 a 30, o plano divino de Deus. A gente vê Zerá, a gente vê que ali quando nasceu aqueles dois filhos, foi colocada uma fita vermelha, ou até roxo, como diz alguém. Disse, olha, esse botou logo de fora, esse é o primeiro, mas só que houve lá dentro, né, um ribuliço, saiu outro. A mesma coisa foi com José, né, na hora que foi lá, botou Efraim, botou outro lá, e foi cruzado a mão Jacó. Disse, mas pai, o mais velho é esse. Questiona Deus, menino. Eu estou certo da visão, mas Deus não. Deus disse que o menor está aqui, mas o maior tem que servir o menor. Está brincando com Deus, é? Deus, ele sabe muito bem. Então a lei, ela nasce em Adão e não é em Moisés. Que alguém acha que a lei foi nascida, a lei mosaica, não, começou em Adão. Adão, eu te dou um conselho, não peques. É o mandamento que eu te dou. Se você desobedecer, certamente vai morrer. A lei nasceu ali. Então, os descendentes de Judá, a gente vê lá também, em 1 Crônicas 4, do verso 1 ao 10, falando de tudo isso. A gente vê em Gênesis 46 e 12, que aponta para o filho Pérez. E a gente vê também em Números
26 e o verso 19 ao 21, como também em 1 Crônicas, a gente vê lá no capítulo 2 e o verso 3 ao 6, tudo isso falando. A gente vê em Adulão a justiça do povo, tudo isso Deus, nosso Senhor, trabalhando para que houvesse tudo isso de uma forma especial. Então, meus queridos, a palavra significa acordado ou sem descendente. Estava acordado, mas estava sem descendente, Deus matou. A palavra significa acordado ou sem descendente, porque não teve descendente nenhum, era estéril. Ou não significa forte, mas não foi forte em coisa nenhuma, que só fez besteira. Forte é Deus. Deus é forte. Aqui diz que ou não significa forte, mas o cabo feio foi fraqueza, né, pastor? Não tinha nada de forte. Forte é Deus. E nós sabemos que tudo isso tem um significado. Selá significa petição, pedido, ou solicitação, ou reivindicação. Por quê? Era reivindicado, aquela mulher reivindicava, solicitava, mas não foi dado a ela. Veja como Deus é tremendo. O nome, veja que cada nome na Bíblia tem um significado. Selá significa petição, ou seja, era a petição dela, queria um filho. Foi negado dos dois, mas tinha um terceiro que era para ela. Foi prometido, não deu. Significa petição, ela tinha uma petição, ela tinha um pedido, é o nome Selá. Significa solicitação. Ela solicitava o que era o seu direito, mas não foi dado a ela. Ela reivindicava, reivindicação, mas não foi dado a ela. Ela correu porta travessa, se vestiu de uma meretriz, como fechar aqui a Bíblia. Ela se vestiu de uma meretriz, sabe, de uma prostituta, para poder ganhar os seus direitos. E Deus estava de olho nela, Deus permitiu, porque Deus sabe trabalhar, Deus sabe tratar, Deus é eterno, Deus é soberano, Deus é grande, Deus é raio, o sumo sacerdote. Ninguém entende Deus! Tá! Shadario, Adagirio, Elia. Tem tanta gente enganada com Deus. Aí eu conheço Deus. Ter experiência com Deus é uma coisa, e conhecer Deus é outra. Nem o cão conhece Deus. Ele crê tanto em Deus que estremece, mas não conhece Deus. Conhece não. Ela vai do Itei, Ariá. Se tem algo que conhece Deus, é a natureza. A natureza conhece Deus, o universo conhece Deus, porque Deus fez uma ordem e cumpre até hoje. Eu quero ver se a natureza não cumpre a ordem de Deus. Aí sim. Mas vamos dizer, eu conheço Deus. Até parece. Ter experiência é uma coisa. Eu tenho experiência com Deus. Eu oro, eu jejum, eu leio a palavra, eu procuro me santificar. Aí eu tenho experiência porque Deus fala comigo, eu escuto a voz dele. Eu falo com ele, ele atenta para o que eu peço, quando eu peço com sabedoria. Aí sim, é ter experiência com Deus, mas conhecer Deus. Jesus disse: quem conhece o Pai, senão o Filho? E quem conhece o Filho, senão o Pai? Jesus foi claro. Agora, se escuta, aí eu conheço Deus de ouvir falar. E foi assim que Jó disse, né? Eu conheço de ouvir falar. Mas quando Deus se apresentou em redemoinho e falou, agora, não só de ouvir falar, porque eu vi, aí eu vejo. Mas conhecer Deus na sua totalidade, mas vai. Até parece. A Bíblia diz que Deus é mistério, Deus é fogo. A Bíblia diz que Deus é santo, 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 santo. Até os anjos nem encaram Deus. Com duas asas cobre o rosto, com duas pares, cobre os pés. E até para pegar numa brasa de fogo, pegou com Atenaz. É um anjo. Serafim, anjo que arde em fogo. Mas não pegou. Por que ele foi pegar com a mãozinha dele, né? Ele é de fogo? A minha mãe é fogo, eu posso pegar em fogo, né, pastor? Não é fogo?
Às vezes ele botou a mão no fogo, foi lá com a tenaz, um alicate, pegou a pedrinha para descer lá e tocar na boca da garça e urinear. Eu vejo muitos, eu conheço Deus. É a fé dele, então que conheça. Porque eu digo com muita ênfase, eu mesmo, eu não conheço algo. Queria eu conhecê-lo. Eu não conheço. Sinto ele perto de mim, ele me abraça quando eu tomo os instrumentos, mas eu abri a boca, eu conheço Deus. Acho que ele faz, menino, tu não me conhece não. Até Moisés tentou, Deus, deixa eu ver, se tu me ver morrerás, está lá em Êxodo 3, vou te colocar na brecha do rastro, quando eu passar verás a minha glória pelas costas à distância. 1 Reis 8:27, na verdade, habitaria Deus sobre a terra, mandaria sobre ela, Deus, o céu dos céus pode conter a sua glória, quanto mais a terra. Como é que eu conheço Deus? Isso é tão profundo. Mas deixa isso lá, né? Isso é muito profundo. Eu peço que a igreja continue nos ajudando em oração, já é 21 horas, agradeço em nome de Jesus, e quer dizer que a igreja que continue orando pelas famílias enlutadas. Nós sabemos que aquele terremoto não foi brincadeira. Eu estava em Peixinho gravando pela manhã, um sol causticante. Eu estava gravando e alguém passou e fez: "Você é um louco, um sol desse, o sol derramando. Isso é, o sol está tremendo, mas Deus vai mandar chuva. Deus vai mandar chuva e o carro vai molhar. E tem uma coisa, Deus vai pegar a terra do outro lado, Deus vai sacudir do outro lado, país do primeiro mundo, aguarda terremoto." Pode olhar, está lá gravado. No domingo, da madrugada do domingo para a segunda, tom de chuva, boiou o carro ou não? Casa caiu, Deus cumpre ou não cumpre? Vai dizer que é desequilibrado? Aí Deus toma um terremoto do outro lado. Eu me glorio nisso? Não, Deus me guarde. Chega a dar uma dor, imagina debaixo dos escombros, né, Álvaro? Está em casa, chega, chorei. Jesus, aquele pessoal debaixo daqueles prédios ali, ainda está vivo, ainda pedindo, se conhece Deus, né? Não ouvi falar, Deus tem misericórdia, Deus manda alguém aqui, até tirar aquelas pedras todinhas, o cara morre, meu amigo. É tonelada em cima, e ele ali, ó, encolhido ali, os ossos quebrados, daí o Ariel comeu, o sangue derramando. Isso dói. É os nossos irmãos, ainda que são turcos, é filho de Adão e Eva. Que Deus tenha misericórdia, que Ele venha buscar a igreja e julgue a terra para acabar com o sofrimento, porque daqui para frente, pastor, vai piorar a situação, vai ser mais peso, as águas vai ser derramada muito mais. Rio de Janeiro, Radai ou Ranácia, não está dizendo não, Rio de Janeiro, com Deus Radai sacudir a terra, aguarde tsunami, Rio de Janeiro. Aquele Cristo, pão de açúcar, as águas, as placas tectônicas, daí sítio, é 21 horas, daí vai sítio, daí outubro, placa tectônica vai deslizar, radai, camar, satariu, maixia. Brasil não está isento, anai, suída. Quem mora nas proximidades, Guião, Guanacles, Chuí, de Mares, Juída, Bezerra, da classe, Chuí, Daítia. Deus tem avisado, Deus tem alertado. Não está longe deste acontecimento. Guarda esta palavra. Esse dia de hoje, de quarta-feira de 2023. Guarda esta palavra. Hoje é 9, pastor? Hoje é 8. Na lista ficou 9. Hoje é 8. Guarda, que eu vi na lista 9. Hoje é 8. Guarda esta palavra. Ela tem peso, não volta vazia. Ande me atrás naquilo que eu determino. 55 anos da minha palavra, Isaías. Aguarde. A minha palavra tem peso, diz o Senhor. O sinal continua verde para a natureza. Eu guardo os meus e também aberto. Mas o sinal continua verde para a natureza, diz o Eterno. Não será adiada nenhuma das minhas palavras que eu falei aqui nesta noite. Eu cumprirei 12:28 de Ezequiel na minha terra. Palavra, diz o Eterno. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Agradeço em nome do Eterno.
E quero mandar a paz do Senhor e um abraço para os internautas, agradecendo aqueles que são inscritos no canal. Deus tenha abençoado, Deus abençoe. Chega a comentar até de paz de primeiro mundo. Deus abençoe, agradeço em nome de Jesus com muito amor e carinho. Deus abençoe a toda a igreja, nosso pastor presidente, o vice, nosso pastor Roberto, e a todos, Paulão, né? E os demais diáconos, Samuel do pandeiro que está ali. Não esqueça do culto de Samuel do pandeiro, que é uma bênção, em nome do Eterno. Nosso pastor presidente. Mas grato a ti, mas consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Amém, irmãos? Queremos agradecer a Deus por essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido, pela vida do nosso pastor Marcelo. Que Deus abençoe, que Deus abençoe a todos os diáconos, todos os pastores. Amém? Queremos avisar que sábado não vai haver o culto das primícias, só vai ter no próximo mês, no mês de março. Amém? O motivo maior, não vai haver o culto das primícias.